Hi babes, bom dia, como é que vocês estão hoje? Espero que bem e feliz dia do estudante que foi ontem, tá? Que tá muito feliz por vocês estarem se esforçando tanto e eu sei que é difícil, mas com a garra de vocês, com a fibra de vocês a gente consegue, a gente vai longe. Então, vamos estudar? Então a gente vai estudar hoje o verbo can. O verbo can, ele é um verbo modal e ele significa poder ou conseguir, depende do contexto. E ele é usado para indicar várias situações. As situações de possibilidade, de capacidade ou habilidade, de você ser capaz de fazer alguma coisa, você ser hábil em algo. Ele dá também a ideia de permissão e ele dá a ideia também de pedido, certo? Geralmente o pedido é na forma interrogativa, então vamos prestar atenção. Então o verbo can, ele é usado quando a gente quer expressar a ideia de capacidade, habilidade, possibilidade, permissão ou pedido. Ele é um dos principais modal verbs em inglês. Ele é um dos principais verbos modais de inglês. E esse verbo, ele tem a função de auxiliar o verbo, que é o verbo principal da frase. Então a estrutura do uso do can é a mesma do do lá no simple present. Qual vai ser a diferença? Que agora ele vai ter tradução, ele vai ter significado, certo? Então, o verbo can, ele vai ser igual para todas as pessoas, certo? Ele vai ser igual de I a they. Então, preste atenção. Por exemplo, she can speak Chinese. Ela tem a capacidade ela sabe falar chinês. Então, olha só, she can speak Chinese. Ela consegue falar chinês. Isso dá a ideia de quê? De possibilidade. Então, você tem que estar sabendo, tem que entender o contexto da frase, tem que entender o sentido da frase para poder usar corretamente e entender esse significado, certo? Então, it can happen with anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é a possibilidade, dá a ideia de quê? De possibilidade. Não dá a ideia de habilidade, dá a ideia de possibilidade. You can play outside. Você pode brincar lá fora. Isso dá a ideia de permissão. E por fim, can I talk to the director? Eu posso falar com o diretor? Isso dá a ideia de pedido, certo? Observa nessa primeira frase que eu falei, que é she can speak Chinese. O uso do can, ele tem impacto direto com o significado do verbo speak, que sem o modal significa apenas falar e não conseguir falar. Então, se a gente tirar o verbo can, a gente tem ali o simple present. I speak Chinese. Eu falo chinês. É um fato. Agora, se eu digo I can speak Chinese, eu já estou dando a ideia de possibilidade, a ideia de capacidade, a habilidade de fazer alguma coisa, certo? O verbo can, ele vai vir sempre acompanhado do verbo principal, ou seja, do verbo que traz o significado da frase, só que o verbo ele vai vir sem um to. Lembrem desse detalhe, ó. She can speak Chinese. Ela consegue falar chinês. A gente vai traduzir o verbo no infinitivo, mas nesse caso aí dos verbos modais, ele não vai vir acompanhado do TO, certo? Ele pode ser usado para construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. Do mesmo jeito, ele é um verbo auxiliar. Ele auxilia diretamente na função, no sentido de toda a frase. O verbo can no presente, ele vai aparecer nas três formas. Então, na folhinha que vocês vão receber, tem aí todas as três formas do verbo can. Por exemplo, I can dance. Eu posso dançar. Se eu quero colocar essa frase na forma negativa, eu vou colocar I cannot dance ou I can't dance, certo? E se for na forma interrogativa, aí você vai colocar can I dance? Can I dance? Eu posso dançar. Aí você já está pedindo a permissão, certo? Então, observe que
Na forma afirmativa, can ele é usado igual para todas as pessoas, incluindo o he, she, it. A regra do simple present, que indica o acréscimo do S para as flexões na terceira pessoa, ela não vai ser aplicada aqui, certo? Licença. Para formar frases na forma negativa, a gente utiliza can't ou cannot. O significado das palavras ele é igual, ele não vai mudar, certo? E ao fazer essas frases com can na forma interrogativa, basta alterar o posicionamento, que isso a gente já viu, o posicionamento desse verbo modal na frase. Diferente do que acontece na forma afirmativa, na interrogativa, o verbo can, ele deve ser posicionado antes do sujeito. Então, se você não tiver nenhuma WH, que são aquelas palavrinhas que vão começar com WH, que a gente usa para fazer perguntas específicas, ele sempre vai vir no início. Então, can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you e can they. Lembre, é igual para todos. E os verbos principais com he, she, it, eles não vão se modificar. Eu não vou poder dizer she can dances. Olha, o verbo com S no final. Ele vai perder esse S que é próprio do simple present. She can dance. E na hora de traduzir, a gente não traduz ele como se fosse um verbo no simple present. A gente traduz ele para o infinitivo, certo? Então, prestem atenção na atividade de hoje. Copiem o conteúdo no caderno. Com atenção, por favor, copiem todo o conteúdo. Vai na folhinha também hoje e copiem a atividade e responda. Em caso de dúvidas, só falar com tia. Tia tá aqui para tirar dúvida de vocês. Morrendo de saudade de vocês, fiquem com Deus, continuem se cuidando.